Experiências fora do corpo mostram a imortalidade. E olhas com desdém para esta realidade? É uma coisa estranha, de facto. A indiferença perante os factos. E é sobre isso que o Francisco Reis, que vem do Vimeiro, aqui perto, nos vai falar. Sejas bem-vindo, Francisco. Olá, bom dia. Muito bom dia a todos. Pronto, a mim couve-me a tarefa de vir falar à primeira palestra, um domingo de manhã. Muitos de vocês ontem tiveram até mais tarde na conversa e devem estar aí cheios de soninho na cadeira. O que até vem mesmo a calhar, porque eu vou falar de experiências de quase morte, é quase igual. Agora, mais a sério. Nós trouxemos aqui este tema, experiências de quase morte e também visões do leito de morte. Seria talvez um pouco aborrecido estar aqui a falar, e impossível, porque já são muitas investigações. E então, eu vou falar muito brevemente não de todos, mas pelo menos dos principais investigadores, e deixar-vos algumas ideias do que podem ler, de onde podem investigar, para ir mais profundo. Mas, possivelmente, seria útil começar por definições. O que é isso de experiências de quase morte e de visões no leito de morte? Então, de uma forma simplista, experiências de quase morte é quando uma pessoa, por um acidente, uma doença, para o lado de lá da vida durante ali uns breves minutos, e a equipe médica, vamos imaginar, um acidente de automóvel e há uma paragem cardiorrespiratória e depois a equipe médica consegue recuperar a pessoa. E algumas dessas pessoas depois contam que viram uma luz, sentiram-se a deslocar por um túnel. Muitos deles indicam que viram entidades que algumas vezes que conheciam, outras que desconheciam, sentem-se a parar fora do corpo, seja na sala onde estão ali o seu corpo, por exemplo, os médicos a trabalhar, seja a deslocarem-se mesmo a outro local, à distância, e descrevem muitas vezes coisas que seria improvável, ou mesmo impossível, de estarem a percepcionar, visto que estão inconscientes e às vezes mesmo em morte clínica. Visões no leito de morte. Vamos ver. Algumas pessoas, nos minutos que antecedem a morte, às vezes horas, outras vezes dias, começam a ter percepções, a ouvir coisas, a ver coisas que às vezes as testemunhas à volta poderão ver, mas a maioria das vezes, ou ouvir, mas a maioria das vezes não. Mas vamos falar isto com calma. Agora, a ciência materialista, muitas vezes, ou mesmo as pessoas comuns, indicam que isso é imaginação, ou é fraude, ou é mentira, de alguém só por sobressair, ou então é uma defesa do cérebro, né, naqueles momentos antes da morte, para nós estarmos mais descansados. Não dizemos que não. Poderão eventualmente existir alguns casos que será isso, mas isto não explica tudo, tal e qual como ontem o Dr. Alexandre Moreira Almeida indicou. Precisamos de mais, né? Existem muitas evidências que já ultrapassam este tipo de ideias, então vamos tentar abordar algumas delas. Começando pelas experiências de quase morte, não poderíamos deixar de falar do Dr. Raymond Moody Jr., que é um médico norte-americano e, nos tempos modernos, talvez tenha sido a pessoa que mergulhou mais fundo, a primeira, no estudo de casos de experiência de quase morte. O livro mais conhecido dele, Vida Depois da Vida, de 1975, tem já uma coletânea de casos, mas ele ocupou grande parte da vida dele a investigar pessoas que tinham passado por experiências de quase morte. E então começou a perceber que existiam alguns pontos em comum. Como já disse há pouco,
verem-se fora do corpo, passar por um túnel, encontrar entidades espirituais, rever a vida que viveu, um filmezinho muito rápido, sentir uma paz indescritível, ou às vezes não, existem, já vamos falar disso, há algumas experiências de quase morte não é bem assim. Este ver-se fora do corpo às vezes é mesmo deslocar-se muito longe e indicar que estava a acontecer determinada coisa que depois se vai confirmar que era mesmo verdade. Outro grande vulto, o Dr. Bruce Grayson, psiquiatra norte-americano, e eu antes de continuar tenho que contar aqui uma história que eu achei deliciosa. O Dr. Bruce conta que no início da sua carreira ele estava no hospital e por um descuido sujou a gravata com ketchup. E ainda por cima, portanto, aquilo estava sujo e ele foi chamado de urgência porque uma garota, uma jovem, tinha sofrido uma overdose. E ele ficou um pouco aflito, que estava todo sujo de ketchup, então o que é que ele fez? Vestiu a bata de médico, aquela bata branca, e botou, ok, isto disfarce. E lá foi. Ora, os médicos tinham conseguido recuperar a moça da overdose, mas ainda estava com muito reservado e estava inconsciente. E então ela tinha vindo com uma amiga, tinha sido trazido com uma amiga, e ele chamou essa amiga à parte, foi com essa amiga para outra sala e fez uma série de questões sobre o que é que tinha acontecido, o que é que ela tinha consumido, enfim. E nessa sala estava muito calor, e então ele desabotoou um bocadinho a bata e ficou-se a ver então o ketchup. Quando acabou, tornou a abotoar a bata para não passar a vergonha de passar pelas pessoas com a gravata suja de ketchup, e lá foi. A menina continuava então inconsciente. No dia seguinte, quando ele foi para o hospital, entretanto informaram-no que a garota tinha acordado e ele foi visitá-la. Atenção, a menina acordou e ainda não tinha visto ninguém, nem tinha oportunidade de ver a amiga nem nada. E ela disse, já o conheço. Já me conhece? Sim, você esteve cá ontem e tal. E ele começou a pensar, mas como é que é possível? Ela estava inconsciente, não é? E ela depois até descreve que o acompanhou, a ele e a amiga, até outra sala, descreveu as perguntas que ele fez e as respostas que a amiga deu. E ele, na altura, ficou muito baralhado, porque ele tinha tido uma educação muito materialista, ou seja, para ele a morte era o fim e não dava importância nenhuma à espiritualidade, e ele ficou um pouco atrapalhado porque não conseguia dar a resposta a isto. Mas pronto, também passou uma grande parte da vida a estudar este tema e é o autor da escala de experiência de quase morte, Near Death Experience Scale, que, enfim, as experiências de quase morte são diferentes umas das outras, então podem ser mais profunda, menos profunda, enfim, e esta escala será muito utilizada em muitas investigações que ainda se passam hoje. Mas nós estamos aqui a falar de experiências de quase morte e quantas pessoas é que já terão passado por uma experiência de quase morte? Não é? Às vezes podemos começar a pensar nisso. E os números são um bocado dispares ainda. Precisamos de estudos mais profundos. Mas trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Dr. Pim van Lommel, holandês, cardiologista, médico cardiologista, publicou numa revista científica muito conceituada que é The Lancet, publicou em 2001 um artigo onde ele acompanhou no hospital onde ele estava pessoas que tinham tido paragens cardíacas e dessas pessoas, desses pacientes, quantos é que tinham vivenciado experiências de quase morte. Então, no caso dele, ele chegou ao número de 12%. Neste estudo em específico. Mas isto varia de estudos para estudos. Nós temos estudos que apresentam uma variação desde 4% até 15%. E atenção que estamos a falar, esta percentagem é de pessoas que passaram por uma experiência de quase morte. Nós estamos a falar da população em geral, está bem? E mais recentemente, a Academia Europeia de Neurologia, em 2019,
fez um estudo profundo em 35 países distintos e com culturas diferentes e chegou ao número à evidência de 10%. Enfim, as coisas têm estado a evoluir, cada vez há mais estudos neste âmbito. Pode ser que daqui a um tempo chegamos a conclusões mais específicas. Mas temos também que lembrar outra coisa, que é, destas pessoas que passaram por experiências de quase morte, se calhar algumas delas ficam caladinhas, ficam em silêncio. Porquê? Passam por uma experiência destas e podem ficar a pensar, se eu vou falar isto que eu me lembro com os médicos, vou ser dado como tantã. Então, não se sabe muito bem se estes números serão mesmo... Se calhar também tem a ver com a forma como se fazem as perguntas e com certeza que os inquéritos irão evoluir nesse sentido. Alguns casos de estudo que eu trouxe. Um dos meus preferidos é do Dr. Kenneth Ring e Sharon Cooper. O Dr. Kenneth Ring é um psicólogo norte-americano e Sharon Stone, na altura, era assistente de pesquisa na época em que fizeram esta investigação. Peço desculpa? Sharon Stone? Como? Sharon Stone, andas a ver filmes. Meu Deus. Ainda por cima... Não, é que ainda por cima a minha está aqui, já viste? Isto é um problema, muito grande. Sharon Cooper, eu peço desculpa. Afinal, quem estava a dormir sou eu, estão a ver? Então, dizia eu que a Sharon Cooper era... Fugiu-te a boca para a verdade. Exato. Estava a pensar noutra coisa. Contaram-me. Então, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, que foi experiências de quase morte com invisuais. Isto é muito bom porque destes invisuais, parte deles tinham perdido a visão ao longo da vida, tivesse sido por acidente ou por alguma doença, com 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40, portanto, esses, por exemplo, se eu agora tivesse um problema de saúde e ficasse invisual, ainda me lembrava como é que era ver. Mas, neste grupo, existem pessoas invisuais de nascença, okay? Portanto, que nunca viram. Então, primeira questão, uma pessoa que seja invisual, que passe por uma experiência destas, tem experiência de quase morte também? A resposta é sim. E vêem. E esta é que é a parte mais interessante, que é, eles recordam-se, mesmo aqueles que nunca viram, recordam-se de ver, descrevem o que viram, não é? E isto remete-nos para aquilo que o Espiritismo já defende desde o século XIX, que é o espírito não tem qualquer limitação. A limitação é do corpo físico onde estamos naquela existência. Por exemplo, o espírito não tem qualquer deficiência, não é? Uma pessoa que é invisual, que é surda, que tem um problema qualquer psíquico, é o corpo que tem esse problema e o espírito fica limitado a essa experiência. E isto é mesmo muito, muito interessante. Este tem descrições de experiências de quase morte com invisuais que aconselho mesmo a irem à procura. E um caso muito bem documentado foi da Pam Reynolds. Ela era cantora norte-americana, ela faleceu em 2010, se não estou em erro, e muito conhecida nos Estados Unidos. E então, ela teve um aneurisma no cérebro. Então, em 1991, para conseguirem tratar o aneurisma, ela passou por uma intervenção cirúrgica muito complexa, em que, de uma forma artificial, houve a paragem cardíaca, baixaram a temperatura do corpo, o coração e a respiração foram parados, o sangue foi drenado do cérebro e ficou sem qualquer atividade cerebral. Ou seja, estava clinicamente morta durante este procedimento clínico. E é curioso que depois, quando ela acordou, ela contou aquilo que tinha visto, ou seja, ela se viu-se fora do corpo, descreveu com um pormenor incrível tudo o que os médicos fizeram, os equipamentos que utilizaram, a ordem pelos quais utilizaram, o que falaram. Ora,
se o cérebro não estava com oxigenação, com a circulação sanguínea, com ondas cerebrais, como é que ela conseguia ver aquilo, não é? E estava-se a ver de cima. Mas há outros exemplos. Por exemplo, imaginem alguém que entrou entrada num hospital com uma parada cardiorrespiratória por um acidente de moto, por exemplo, e depois conseguem recuperar, ou seja, ele entrou naquele hospital, foi diretamente para as urgências e depois, se calhar, ficou nos cuidados intensivos e, quando acorda, começa a dizer que viu algo, né, que viu-se de fora do corpo, e depois começa a dizer coisas assim. Eu, por acaso, andei a passear e vi que ali no 7º piso, naquela janela, assim, assado, estão uns ténis do lado de fora da janela. E irem lá e estarem lá mesmo os ténis. Isto está a pensar, não é? Pronto. Mas se existe agora, já tinha que existir há muitos anos, certo? Nós, se calhar, já deveria existir no passado. Nós, se calhar, agora, com o desenvolvimento da ciência, é que começou a haver mais registros e, se calhar, mais casos de pessoas que são recuperadas numa situação destas grave. E sim, existem bastantes depoimentos ao longo da história, mas alguns até estão nas entrelinhas. Eu trouxe um desses das entrelinhas. Aqui, o senhor Hieronymus Bosch, um pintor holandês, pintou um quadro ali por volta de 1500, que é As Visões do Além. E se repararem, tudo bem, com a crença que ele tinha, parecem que anjos a levar a pessoa que teria falecido, não é? E depois temos aqui o túnel com a luz ao fundo, ou seja, não é de agora, não é? Até já era retratado em quadros. Agora, este quadro aqui é mais ou menos conhecido. O que muitas pessoas não sabem é que isto faz parte de um painel, com o título então, As Visões do Além, em que esse painel descreve regiões um bocado tenebrosas, em que, pronto, de acordo com a crença que ele tinha, descreveu como um inferno, e regiões celestiais. Eu olhar para isto, colocando agora de parte aqui um bocadinho as experiências de quase morte e aquelas descrições que muitos deles fazem, já repararam que este tipo de descrição aparece também em reuniões mediúnicas, naquele livro de Memórias de um Suicida, ou nos livros de André Luís, psicografados por Francisco Cândido Xavier, não é? Regiões espirituais menos agradáveis e outras muito bonitas e de grande paz. Está a pensar, isto já foi há uma série de séculos atrás. E, se bem que a maioria das pessoas que passam por uma experiência de quase morte e que descrevam, então, verem-se num local muito bonito, cheio de cor, muitas vezes descrevem uma música que não conseguem descrever por palavras, que encontram familiares ou então entidades que não fazem ideia quem são, mas que lhe transmitem uma grande paz. Nem sempre isto acontece. Existe uma percentagem mais pequena de pessoas que passaram por uma experiência de quase morte e que descrevem coisas que, faz favor, já são um bocadinho mais desagradáveis. E porquê é que isto ocorrerá? Não é? Se calhar é pela faixa vibratória que estão, pela carga de culpa ou alguma coisa que fizeram. Isto terá que ser mais estudado. Mas um livro onde podem encontrar alguns casos neste sentido é um livro que eu gosto muito, do Dr. Manuel Domingos, neuropsicólogo português, que tem um livro que se chama Experiências de Quase Morte. Ele já esteve aqui nas jornadas há uns anos a palestrar. E neste livro vocês encontram vários relatos recolhidos por ele, de pessoas anónimas, né? De algumas pessoas famosas portuguesas e também casos estrangeiros de Hollywood e de outros médicos. E aqui vocês também conseguem perceber essas experiências menos agradáveis que aparecem uma ou outra vez. Mas tem mais fontes de investigação. Por exemplo, como o Jorge disse ontem, há uma série muito boa na Netflix, muito boa, vamos aqui enquadrar dentro do espiritismo. O primeiro episódio é muito bom e o último episódio também. Lá pelo meio, pronto, foge um bocadinho àquilo que
enfim, não estou a dizer que não tenha qualidade, mas foge um bocadinho ao que é o tema que nós estamos a falar, diretamente a ver com o espiritismo. Mas é uma bela fonte de informação. E isto é importante para despertar mais pessoas, para despertar o interesse, para investigarmos mais. E relativamente às visões no leito de morte. Antigamente, nós passámos aqui por uma modificação, se bem que a ciência tem estado a evoluir bastante e a medicina também, há aqui uma coisa que, na minha opinião, mudou um bocadinho, talvez para pior. Pode ser que a gente encontre aí uma solução, que era, antigamente, era normal, a não ser que a pessoa fosse uma morte súbita ou algum acidente, se fosse por velhice ou por doença prolongada, era normal morrer-se em casa e rodeado de amigos, de crianças, ou seja, a morte faz parte da vida e começava-se logo a ter contacto desde garotos, a dar conforto, enfim, era uma coisa mais intimista. Entretanto, nós hoje parece que a morte é um tabu, não é? E então, muitos de nós vão desencarnar num hospital, longe de familiares, num ambiente, enfim, desconhecido. Não estou a dizer que os profissionais de saúde sejam maus profissionais, não é isso, mas é diferente. Ou então, cada vez mais na moda, uma pessoa viver sozinho e, enfim, o fulano tal desapareceu e depois ir-se a descobrir que a pessoa já desencarnou há uns dias ou umas semanas sozinho em casa. Eu não sei de vocês, mas eu não faço ideia como é que vai ser o futuro, até gostava de, quando chegasse a minha vez, se possível, estar ali acompanhado por alguém que me desse conforto e que falasse comigo. Com aquela argolada que eu dei há pouco, pode ser que a minha mulher dissesse assim, vai, já vais tarde, estou farto de tatuar já. E... Exato. E talvez o primeiro grande vulto a estudar aqui os fenómenos psíquicos no momento da morte, portanto, visões no leito de morte, tenha sido o italiano Ernesto Bonzano, um filósofo e escritor de luxo, espírita, que tem... Eu adoro os livros de Ernesto Bonzano. Ele era uma pessoa muito metódica, que registava tudo para a memória futura, e este livro, em específico, ele aborda experiências muito, muito, muito curiosas. E o livro é dividido em 3 partes. Aparições de defuntos no leito de morte, ou seja, aparições de pessoas que já tinham partido. Depois, na segunda parte, fenómenos de telecinesia em relação aos acontecimentos de morte. Telecinesia é movimentação de coisas sem ninguém lhes tocar. E a terceira parte, música transcendental. Eu aqui vou só falar um pouco da primeira parte. E então, é muito interessante porque ele fala de aparições que foram percepcionadas pelo moribundo, de pessoas cuja morte ele já conhecia, pronto, normal, mas também aparições percepcionadas pelo moribundo de pessoas cuja morte ele desconhecia. Ou porque desconhecia porque a pessoa já vivia longe, ou porque as pessoas o protegeram, porque está tudo bem, nem vamos preocupar com isto. Né? Eu já vou dar um caso mais para a frente. Depois também existem aparições percepcionadas não só pelo moribundo, mas também pelos presentes, com pronúncia ou confirmações obtidas mediunicamente, portanto, em reuniões mediúnicas, e até outras em que só os familiares é que percebem os fantasmas e o moribundo não. E, por fim, aparições do próprio defunto na mesma casa onde jaz o cadáver. Mas ele vai buscar aqui, para além disto, ele vai buscar um tema muito importante que é... Pensem comigo, se isto for uma defesa do cérebro, se for o cérebro a fabricar isto, ou seja, uma alucinação, eu tanto posso ver pessoas que já faleceram, como posso imaginar pessoas que ainda não faleceram e dizer que estão ali, não é?
O curioso é que a esmagadora maioria dos casos é de pessoas que, de facto, já desencarnaram. E isto chamou muito a atenção do Sir William Barrett, um físico inglês, em que ele escreveu um livro que é o Visões de um Leito de Morte. Eu também gosto muito deste livro e aqui vou ter que falar uma coisa, porque o Sir William Barrett faleceu antes de concluir o livro. Mas o editor, e ainda bem, achou que o livro estava tão interessante que, sem modificar nada, publicou na mesma assim em bruto. Então, eu aconselho-vos mesmo a ler este livro, porque este livro é muito, muito, muito interessante. Então, nós estamos a ver um livro em que nós percebemos que há coisas que é só ainda o primeiro esboço, ou que está muito em bruto, ainda falta ser trabalhado, mas de uma riqueza muito boa. E ele vai por um método muito similar àquilo que o Ernesto Gonzalo tinha feito. Ou seja, ele aborda visões de pessoas falecidas por moribundos que ignoravam esses falecimentos. Eu vou dar uma das histórias que é muito boa. Um dos depoimentos que ele recolheu e que está neste livro são de duas crianças, duas meninas de 8 anos, a Jenny e a Edith, ok? E a Jenny e a Edith eram muito, muito amigas. Elas passavam o tempo todo juntas a brincar, a estudar, enfim, eram muito amigas. E elas, em junho de 1869, apanharam a difteria e estava muito grave. E aí estavam separadas, cada um em sua casa. E no dia 4 de junho morre a Jenny. Ora, o que é que os familiares da Edith decidiram? Epá, ela está tão fraca, não lhe vamos dar este choque de dizer que a amiga dela faleceu. Então omitiram esta informação. Só que 4 dias depois, no dia 8 de junho, a Edith também desencarnou. O que é que acontece aqui? Uns minutos antes de ela morrer, ela começou a ver pessoas e começou a dizer: está aqui fulano tal, e esta, e aquela, e tal, e estão-me a dizer isto e aquilo. E de repente virou-se para o pai e disse assim: oh pai, então, mas está aqui a Jenny. Então tu não me disseste que ela já tinha partido, ela veio aqui para me buscar. Isto é muito interessante. Também aborda visões de pessoas cuja morte era conhecida pelos moribundos, mas pronto, aí já conheciam. Visões percebidas também pelos acompanhantes. Visões à distância do moribundo e, em muitos casos, recíprocas. Eu vou também contar aqui uma história. Há uma história que está neste livro, que infelizmente neste caso a pessoa é anónima, porque entretanto ela teve algum destaque quando cresceu, esta menina, na sociedade inglesa, e pediu sempre para ser mantida no anonimato. No entanto, o Sir William Barrett e a equipa sabem quem são e está tudo, quem era, e está tudo bem documentado. Mas no livro a pessoa está como anónima. Então, esta anónima, quando era criança, há uma tia que foi viver para a casa dela, para a casa dos pais. E ela criou ali um laço muito forte com a tia. E então, eram muito amigas, ela gostava muito da tia, não sei o quê. Mas a tia adoeceu e começou a ficar cada vez pior, depois ficou acamada. E um médico aconselhou os pais: epá, eu sei que a sua filha gosta muito da tia, mas isto, o prognóstico não é bom e não sei se é muito saudável a sua filha tão nova estar aqui a acompanhar isto. Então aconselhou-os a enviar a filha para a casa de outro familiar enquanto não houvesse o desenlace da situação. E mandaram a criança para um sítio muito longe, okay? Para a casa de uns familiares, uns primos, se não estou em erro. E na passagem de ano, portanto, no dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro de 1829, a senhora morreu. Agora, segundo as testemunhas, quem estava com ela estava nos últimos minutos sempre: eu vou partir sem ver a minha menina que eu gosto tanto e não sei o quê. E há ali uma altura em que ela respirou fundo, fechou os olhos e ficou imóvel. Até que as pessoas que estavam ali à volta pensaram: se calhar já foi, mas não. Continuava a respirar e tal. E passados uns minutos voltou a si e então aí depois deu o último suspiro. Pronto.
Até aqui, nada de novo. Agora, o que é curioso é depois o depoimento não só dessa criança, como também dos 2 primos que estavam a muitos quilómetros de distância. Vou repetir. Ora, as crianças na passagem de ano foram dormir cedinho, mas, à meia da noite, uma das primas desta anónima acordou e, quando olhou para a cama onde estava a prima, reparou que estavam lá 2 pessoas na cama. Ela, ainda por cima uma pessoa era mais velha. Então, ela foi assim pé de pé e acordou a irmã e disse assim, olha ali, na cama da nossa prima está lá uma senhora. E elas olharam, então estava lá uma senhora velhota, deitada na cama com a outra miúda. Conforme a acordaram, ela assustou-se mesmo, não estava à espera de ver ali ninguém na cama com ela, assustou-se até que o da cama e depois a pessoa desapareceu. Mas ela ainda teve tempo de perceber que era a tia, reconheceu-a. Então, pelas horas e pelo dia, calcula-se que naquele momento em que ela estava sempre a dizer que ia partir sem chegar a ver a sobrinha, terá ido viajar, né? E foi visto não só por ela como pelas outras 2 crianças. Isto é muito interessante. E também, por exemplo, música ouvida no momento da morte pelo moribundo ou pelas pessoas presentes. Um caso muito curioso que está neste livro é um senhor que era surdo-mudo de nascença. Portanto, a única forma que ele tinha de comunicar era por linguagem gestual e ele nunca tinha ouvido na vida dele. E ele estava com uma doença terminal e estes testemunhas estavam em casa, estavam noutra divisão e de repente começaram a ouvir uma música muito bonita que vinha do quarto da pessoa que estava doente. E eles foram a correr e chegaram lá e ele a dizer, vocês ouviram aquela música tão bonita? Portanto, não foram só as testemunhas que estavam ali. O próprio surdo, que tinha sido surdo desde nascença, tinha tido a percepção daquela música. Isso é tão bonito. E também visões de espírito e o moribundo ao abandonar o corpo. Já agora, só por curiosidade, este senhor era o senhor John Britton, o tal surdo-mudo. Outra investigação muito boa do Dr. Carlos Ozis e Dr. Erlander Haraldsson. O primeiro da Letónia e o segundo da Islândia. Eles fizeram um estudo fantástico. E aqui existem algumas variações na internet. Bem, milhares são. Mas depois há ali uma distinção, uma variação grande, mas vá. De acordo com a Folha Espírita, foram 50.000 casos que estudaram de visões de noite de morte nos Estados Unidos e na Índia. Atenção, culturas completamente diferentes, crenças completamente diferentes, formas de ver a vida muito diferentes e, no entanto, depois as experiências, as visões no leito de morte muito idênticas e com o mesmo tipo de vivência pelas pessoas que passam por isso ou as que estão à volta. Interessantíssimo. Dr. Peter Fenwick, neuropsiquiatra inglês, aqui com o livro A Arte de Morrer, em que ele também chega aborda esse tema de que as experiências de quase morte são comuns e têm características semelhantes independentemente da cultura ou do local. Isto está a pensar. Eu estou quase a terminar, mas não queria terminar sem falar aqui do Dr. Christopher Kerr. Pelo que julgo saber, este senhor não era nada dado à espiritualidade e possivelmente continua a não ser. Mas sugiro-vos fortemente de que procure no YouTube uma TED Talk com este senhor em que ele fala sobre a morte. Portanto, ele é médico norte-americano e ele começou a trabalhar numa instituição em que havia muitas pessoas em cuidados paliativos. E ele começou a perceber que as enfermeiras, que já trabalhavam ali há muito tempo, às vezes em casos que ele achava que com determinada medicação aquela pessoa ia recuperar, e disse, não vai recuperar, olha, já começou a ver a família e tal, os que partiram primeiro. Ele, o que é isto? E então ele começou a interessar-se por isto e, independentemente de ele ter se aproximado mais da espiritualidade ou não, o amor, o cuidado com que ele se dedica a acompanhar as pessoas que estão em fim de vida, vale mesmo a pena ver isto. E depois ele começou, ele e a equipa dele, a fazerem entrevistas
todos os dias a pessoas que estão a chegar ao momento da morte, perguntando-lhe sobre os sonhos, sobre algumas visões, o que veem, como se sentem. E é extraordinário como às vezes coisas que aconteceram lá muito no passado, no momento em que a morte se aproxima, as pessoas ganham ali uma paz consigo próprio, desculpam-se umas às outras, é tão bonito, e mais com o valor de alguém completamente fora deste meio do espiritismo. Mas, e então? Em que é que isto ajuda ou o movimento espírita, ou a nós próprios individualmente? Ou as pessoas que passaram por isto, se calhar é o mais importante. Bom, no caso das pessoas que passaram por experiências de quase morte, independentemente da sua crença, antes, não é? Bem, a maioria delas depois perde o medo de morrer, vê a vida de uma perspectiva completamente diferente, não é? Começa a perceber que aquelas pequeninas coisas que nós não damos importância, se calhar muitas das vezes é o que pesa mais, do tipo o calar para não chatear, às vezes o Lucas estar a dizer disparates e a gente pronto a ignorá-lo, coitado. Essas coisas de ajudarmos as pessoas a atravessar a rua, enfim, pequenas coisas, não é brilhante, não é coisas que se destaquem perante os outros. E quem passou por visões no leito de morte, bom, temos a esperança que de facto depois cheguem lá de lado de uma forma muito mais tranquila, mas para quem testemunhou isso e ficou de lado de cá, também é muito interessante às vezes estarem a falar, imaginem, não se ter dito ao moribundo que determinada pessoa tinha falecido e essa pessoa começar a dizer, está aqui o fulano tal, que diz que me veio buscar e tudo mais, dá que pensar, não é? Ou seja, parece que há aqui uma linha que divide a vida velha da vida nova e as pessoas começam a ganhar uma nova perspectiva sobre a vida. E também percebemos que ainda temos muito por descobrir. Obviamente que existem muito mais investigações do que estas que eu trouxe aqui, mas ainda assim temos ainda que escavar muito mais, temos ainda muito mais para estudar e felizmente existem pessoas como que o professor Dr. Alexandre Moreira Almeida e outros que se dedicam a estudar coisas dentro deste tema que acho que fazem muita falta para a sociedade em geral. Não é para nós virmos dizer que estão a ver aqui o espiritismo é que tem razão. Não, nada disso. É porque isto é mesmo é importante para nós enquanto seres humanos. E pronto, este foi o trabalho que trouxe, os livros que eu consultei e também aqui a inteligência artificial, porque algumas das imagens que vocês aqui viram foram criadas por inteligência artificial. O que não sai das vossas cadeiras é o tema que vem a seguir. Eu estou mortinho para ver esse tema. E é tudo da minha parte, foi um gosto estar aqui. Obrigada, Francisco. Deixaste-nos a todos aqui em modo de reflexão. Francisco, depois temos de conversar pessoalmente. Ele já vai ter que conversar com a mulher dele. Dá-lhe espaço. Pois é, coitado. Já não me lembrava disso. Nós queríamos voltar a pedir que tenham os telemóveis em silêncio. Não só com as chamadas, mas também com as notificações.